Caros alunos, nesta apresentação nós vamos falar sobre as válvulas de controle direcional hidráulicas. Para contextualização, na hidráulica nós controlamos a direção do fluxo, a pressão e a vazão. Então esta aqui é a válvula de controle direcional. Esta outra mais embaixo aqui é a válvula de alívio, que é uma válvula de controle de pressão, e uma válvula redutora de vazão. Então hoje o assunto vai ser sobre justamente o controle da direção do fluxo. Para início de conversa, nós vamos tratar da válvula mais simples, que é a válvula unidirecional ou válvula de retenção. Esta válvula, talvez você já tenha ouvido falar dela como válvula de pé, lá na disciplina de manutenção. É o mesmo tipo de válvula, só que lá ela está situada na extremidade inferior da tubulação de sucção. Aqui ela pode estar em qualquer ponto do circuito hidráulico, mas enfim, qual a ideia desta válvula? Essa válvula ela permite o fluxo em apenas uma direção, ou seja, na direção contrária ela se fecha por conta própria, ou seja, a pressão do óleo faz com que ela se feche. Então, olhando aqui o esquema desta válvula, que lembra muito a da fotografia cuja válvula está em corte, nós vemos aqui a entrada do óleo pela conexão a pressão atuando sobre o obturador, vai comprimir uma mola flexível e permitir que o óleo saia pela conexão B. Então, só lembrando, essa válvula ela possui uma mola flexível, em alguns casos nem possui. Quando possui, ela é bem flexível, de modo que com a mão é possível fazer a sua compressão. Então aqui na figura a gente vê o obturador, a mola fica aqui por dentro dele e com a mão é possível fazer a abertura desse obturador. A simbologia dessa válvula é também bastante intuitiva. Nós temos aqui uma esfera assentada numa sede, sendo forçada por meio de uma mola, que no caso é uma mola flexível. Então, de A para B, a pressão do óleo atua sobre a superfície do obturador esférico, que comprime a mola, permitindo o fluxo de A para B. Em sentido contrário, o próprio óleo empurra o obturador esférico contra a sede, fechando a válvula. Aqui nós temos uma válvula que é uma variante da válvula anterior, que é a válvula de retenção pilotada. Essa válvula é interessante porque quando o fluxo é de A para B, ela funciona de modo análogo à válvula de retenção simples. Ou de B para A, ela também fecha da mesma forma. Contudo, quando há pressão na linha piloto, ela se abre e aí não importa em que sentido é o fluxo, pode ser de A para B ou de B para A. Aqui cabe lembrar um conceito que é o conceito de linha piloto. Então, sempre que nós virmos a letra X ao lado de uma linha tracejada, é porque essa linha é uma linha piloto. Então, por concepção, a linha piloto é uma linha de pressão, ou seja, não há fluxo por ela. O fluxo que existe, na verdade, ele é desprezível, é apenas o suficiente para comandar a válvula. Então, essa linha piloto, ela apenas comanda a válvula. Então, aqui na animação, a gente vê que quando o óleo vai de A para B, a pressão dele, atuando sobre o obturador, comprime a mola e permite que o fluxo saia do outro lado em B. Agora, quando o fluxo ele ocorre de B para A, então o próprio óleo cuida de fechar a válvula. Então, nesse caso, ela está funcionando como uma retenção convencional. Por outro lado,
quando a pressão na linha piloto, essa pressão normalmente ela tem a mesma pressão da linha B. Então, nesse caso, como a área sobre a qual o óleo faz pressão na linha piloto, que é o caso dessa área deste pistão, é uma área maior que a área a posterior da válvula do obturador da válvula de retenção. Então, com isso, as forças hidráulicas que surgem aqui na válvula favorecem com que o obturador seja aberto pela pressão da linha piloto. Então, veja bem, nós temos uma pressão na linha piloto atuando sobre a área de um pistão e, do outro lado, nós temos também uma pressão atuando no sentido de fechar a válvula atrás do obturador. Só que a área do obturador é menor que a área do pistão. Neste caso, então, a força aqui resultante é uma força que desloca o pistão para cima, assim como a sua própria haste, fazendo com que a válvula se abra. Então, essa válvula permite o fluxo de B para A quando há pressão na linha piloto. Bem, neste slide nós vamos tratar das válvulas de controle proporcional propriamente ditas. Então, essas válvulas elas são responsáveis por direcionar o fluxo de óleo, promovendo o movimento de avanço, parada ou de retorno da haste. Isso se nós pensarmos em termos de cilindro hidráulico, ou seja, um atuador linear. Se for um motor hidráulico, essa válvula vai permitir que ele gire num sentido, que ele pare o seu giro, interrompa o seu giro, ou gire no sentido contrário. Então, sentido horário, parado e sentido anti-horário, por exemplo. Essas válvulas caracterizam-se por sua forma de acionamento, a quantidade de conexões que elas possuem e também a quantidade de posições. Aqui nesse slide ficam evidenciadas, né, as formas de acionamento. Então, a forma manual pode ter por um pino, um botão tipo um cogumelo, uma alavanca e um pedal. Mas também temos a forma de acionamento mecânica, que nesse caso aqui é um rolete que fica na extremidade da válvula. Esse rolete ele é acionado pela ponta da haste. Temos também o piloto hidráulico, ou seja, podemos utilizar a própria pressão do óleo para comandar a válvula de controle direcional. E temos também o piloto pneumático. Não é muito comum esse tipo de situação, mas é possível. Eu posso usar a pressão do ar comprimido para comandar uma válvula de controle direcional hidráulica. E por fim nós temos o controle elétrico ou eletromagnético por meio de um solenoide. Nós podemos ter também uma combinação desses acionamentos. Bem, com relação à quantidade de conexões, essas válvulas podem ter 2, 3 ou 4 vias. E com relação à quantidade de posições, elas podem ter 2 ou 3 posições. Mas antes de entrar nesse aspecto das formas de acionamento, etc., vamos falar um pouco da parte interna dessa válvula. Essas válvulas podem ser caracterizadas por possuir internamente um carretel deslizante, assentos ou elementos lógicos. Nós vamos dar mais ênfase aqui com relação às válvulas que possuem internamente carretel deslizante, por serem as válvulas mais comuns, mais baratas. Aqui então dá para ver com mais detalhe nesse slide uma válvula desse tipo. Esta válvula aqui em particular é uma válvula didática, cujo corpo é de acrílico, aonde é possível ver o óleo no interior da válvula e como os canais se comunicam, aqui promovendo a ligação entre as conexões. Então, só para ter uma ideia, aqui se tem a impressão de que o óleo vai de P para B, logo
o óleo iria de A para o tanque, na condição que essa válvula se encontra neste momento. Já neste slide nós temos então a válvula que é industrial, ela está em corte, evidenciando também o carretel deslizante dessa válvula. Então a gente vê que ele é um eixo ranhurado e, dependendo da posição dessas ranhuras, algumas conexões podem se formar no interior da válvula. Nós temos como conexões a conexão P, que nós chamamos de pressão, mas que vem no inglês pump, que quer dizer bomba ou pressão. Bomba, né? P de pump ou bomba. O A é a conexão de avanço, ou em inglês advance. A conexão B, que nós chamamos de retorno, do inglês back. E a conexão T, que é tank. Então, algumas letrinhas lembram as iniciais dos comandos em português, com exceção do B, que é retorno. Aqui nós vemos a subbase dessa válvula, onde ela é montada, de modo que seus canais aqui, na parte inferior se encaixam com os canais dessa base. Então temos aqui ao centro P, depois A, B e duas conexões de tanque. Embora haja aqui duas conexões de tanque, mas na verdade vai sair do outro lado da válvula apenas uma conexão. Internamente essas duas conexões se comunicam. E mais à esquerda aqui vemos, já dando uma ideia inicial, a simbologia dessa válvula, evidenciando então a conexão P, que fica aqui na parte inferior esquerda dessa posição central. À sua direita a conexão T de tanque e em cima as conexões de trabalho A e B. Neste slide, eu fiz questão de mostrar as posições que esse carretel pode assumir. Aqui, inicialmente, na foto da esquerda, nós temos o carretel centralizado. Temos duas molas e essas molas cuidam de centralizar esse carretel. Então dá para se perceber que, pelo diâmetro do arame do qual é feita essa mola, já dá para se ter uma ideia de que ela é um pouco rígida. Então, nessa posição aqui, em que o carretel se encontra, vê-se que a conexão P não se comunica nem com A nem com B. Então, esta é uma válvula cuja posição de centro apresenta as quatro conexões ou quatro vias sem comunicação umas com as outras. Então, ela possui um centro fechado. Esse carretel, pela figura, ele foi deslocado para a esquerda, em relação à figura aqui mais à sua esquerda, de modo que, com essa movimentação do carretel para a esquerda, P passa a comunicar com A e B passa a comunicar com o tanque. Então, é como se essa posição aqui da esquerda na simbologia estivesse ativa. Então, P com A e B com tanque. Nesse caso específico, essa válvula possui um carretel sendo movimentado, podendo ser movimentado, melhor dizendo, pela energia elétrica, mas também ele pode ser movimentado por uma força hidráulica, pneumática ou até mesmo muscular. Neste slide, nós podemos ver duas válvulas hidráulicas de motor direcional, em que a da esquerda é acionada por uma alavanca e a da direita pelo solenoide. Dá para se perceber que, pela válvula da esquerda, ela possui um centro fechado e é uma válvula que possui três posições, porque P não comunica nem com A nem com B, então é um centro fechado. Logo, quando esse carretel se movimenta de um lado, é possível que haja comunicação de P com A e B com tanque, e quando ele se movimenta no sentido contrário ao movimento anterior,
teremos P comunicando com B e A comunicando com o tanque. Já a válvula da direita, já se vê logo de cara que P está ligado a A, porque ambas as conexões estão na cor vermelha. E pela posição do carretel também pode deduzir que B está ligado a tanque. Então essa é a condição inicial desta válvula, P comunicando com A e B com o tanque. Ou seja, se essa válvula estiver ligada a um cilindro hidráulico, esse cilindro com certeza estaria avançado já desde o começo da operação do circuito. Ou seja, ao acionar o solenoide, as posições aqui se invertem, ou seja, P comunica com B e A com o tanque. E nessa condição acontece o retorno da haste.